Ação promovida pelo Fórum DCACE, que inicialmente pensou em fazer essa roda de conversa com os trabalhadores do serviço da região central, mas dada a importância do tema, a gente resolveu ampliar e promover um seminário onde a gente tivesse um diálogo, uma discussão sobre essa proposta que está tramitando no Legislativo. Importante também, quando a gente pensou em fazer esse seminário, a gente também gostaria de trazer a questão das violações de direito que vemos enfrentando dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. E é importante, nós que somos trabalhadores e trabalhadoras, que estando na lida com a criança e adolescente que se encontra em uma zona de vulnerabilidade, a gente compreender também o papel importante do projeto de lei 8069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Compreender isso enquanto trabalhadores e defensores de direito é mais do que uma obrigação. A gente está ciente do que está sendo discutido para a violação do direito do Estatuto. Eu sou a Tânia, sou membro do Fórum DCACE, conheço a história do Fórum DCACE desde 1990, que foi inicialmente uma proposta de muitos militantes que passaram pelo movimento da infância. Comecei a fazer parte da história do Fórum em 2010 e estou até hoje. Então são 8 anos aí que eu estou dentro do Fórum, como parte e também militante da área da infância e da juventude do nosso território aqui da Sé. Não só, né? Porque a gente não pode se limitar apenas ao nosso umbigo. Então é importante também a gente ir buscar fortalecer os outros movimentos, como o Fórum Municipal da Criança e do Adolescente e o Fórum Estadual da Criança e do Adolescente. Acho que isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. Eu sei que é difícil a gente fazer parte desse movimento, porque as reuniões geralmente são em horários que às vezes não é o nosso horário de trabalho, e aí você tem que abrir mão sempre de alguma coisa para você fazer parte. Mas eu acho que é importante a gente sempre buscar conhecer e fazer parte desse movimento. Essa minha fala inicial, que eu queria deixar para vocês, é para a gente ter a concepção de como é difícil a gente enfrentar as violações que vêm à frente da criança e do adolescente na nossa sociedade, e a gente tem que tomar um partido, a gente tem que tomar parte, né? A gente não adianta só se indignar e continuar sentado nas nossas cadeiras. Acho que a gente tem que levantar e começar também a discutir e trazer esses temas para a gente estar buscando sempre valorizar e realmente fazer a garantia do direito sobre a criança e o adolescente. Tá bom? Bom, dito isso, desculpa um desabafo, tá, gente? Mas eu acho que é importante também, né? Eu vou falar para vocês como vai ser a nossa dinâmica hoje. Tivemos inscrições de 220 pessoas para estar nesse evento. Nossa capacidade é de 180. Então a gente chegou no número de 200 e a gente começou a não aceitar mais as inscrições para não ter problema sobre superlotação. Como eu falei no início, a nossa proposta era fazer uma roda de conversa com os trabalhadores, mas a gente resolveu ampliar essa discussão. A gente vai ter 1h30 de fala dos nossos palestrantes convidados. Muitíssimo obrigado a todos que vieram. Muitíssimo obrigado pelo empenho, pela dedicação e por estar também no movimento da infância, que a gente acredita que é isso que faz a diferença de cada um, né? A gente sabe que a agenda de vocês são super lotada. A gente sabe que tem um evento que é gratuito, que a gente não consegue, gostaríamos, mas não conseguimos bancar para que vocês estejam aqui à frente falando, né? Que eu sei que muitos também têm essa questão monetária porque precisam sobreviver, mas a gente também valoriza também o profissional, o militante que vem nesse espaço e vem trazer a sua experiência e contribuir para a nossa discussão.
Então nós teremos 1h30 de debate com os nossos palestrantes, uma previsão de 15h30 a gente tem um café comunitário, né? Obrigada às organizações, obrigada às pessoas que contribuíram para a gente ter esse café, às 15h30. E aí a gente retorna para o café com um debate de vocês para as pessoas que estão aqui trazendo todas as informações sobre o Estatuto da Adoção. Espero que vocês tenham dúvidas, que vocês tenham questionamento e que vocês saiam daqui um pouco mais esclarecidos sobre essa proposta que está aí tramitando, e a gente precisa tomar cuidado, porque na calada da noite que acontecem as coisas, né? Acho que a gente precisa ficar bem atento para depois não dizer eu não sabia. Gostaria de apresentar os palestrantes, né? Eu vou tomar a liberdade de chamar o Dr. Peter, pelo Dr. Peter. Não foi eu risco, nem a gafe. Coordenador auxiliar do Núcleo Especializado da Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Obrigada, Dr. Peter. Marcelo Nascimento, presidente da Associação Paulistana de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares. Deise César Franco Bernardini, psicóloga, membro do Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária e membro pela Proteção Integral INECA. Correto? Alessandra Max Ávila, psicóloga, trabalhadora do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, e membro do Movimento pela Proteção Integral de Crianças e Adolescentes. O Peter vai fazer uma apresentação geral da proposta de lei e o estudo que ele fez sobre o Estatuto da Adoção. A Alessandra, ela vai fazer uma fala frente aos impactos do Estatuto no SUAS. E a Deise, ela vai falar um pouco sobre o impacto do Estatuto em SAICAS. E o Marcelo Nascimento, ele vai fazer uma fala frente ao que a gente tem aí em comparativo do Estatuto e da proposta do Estatuto da Adoção. Correto, Marcelo? Então, tá bom. Gostaria de convidar o Dr. Peter, por favor. A Alessandra. A Deise. E o Marcelo. Uma salva de palmas. Eu vou ser a pessoa chata, que vou estar no cronômetro, 25 minutos para cada um, e eu vou estar ali só na frente, ó. Tá? Pra gente não ultrapassar. Lógico que se o debate estiver interessante, eu vou deixar eles concluírem pra gente não perder o raciocínio. Tá bom? Obrigada. Aqui na sala a gente não pode trazer comida pra dentro, tá? Só pra lembrar, então o coffee vai ser lá fora, depois da discussão. E a gente também tem o Wi-Fi, pra quem quiser, é a Uninove visitante e a senha é Uninove 10. E o 10 é em números mesmo, tá? Vou dar uma mais tarde. Acho que tá bem. Não. Tá dando pra ver, gente? Aqui, beleza. Bom, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Peter, eu sou defensor público aqui no estado de São Paulo. Atualmente eu auxilio na coordenação do Núcleo Especializado da Infância e Juventude da Defensoria Pública. E agradeço a Tânia, em nome da Tânia, mas o fórum que organizou com muita diligência, muita propriedade, e pelo convite, né? Então organizou esse evento. É um tema extremamente importante, é um tema que está bastante em voga e é um tema que de uma certa forma afeta e atinge todos e todas as trabalhadoras do sistema de garantias em geral, né? Independentemente da área em que se atua, mas essa estrutura que consubstancia o sistema de garantias. Antes de eu começar, eu queria conhecer um pouco vocês. Adolescentes, a gente tem algum adolescente aqui? Opa! Tudo bem? Como é que vocês chamam? Eu chamo Kelly. Kelly? Kelly. E Paulo? Tudo bem? Prazer conhecer vocês.
E de restante aqui, a gente tem trabalhadores do SUAS, da assistência. Quem que é da assistência aqui? Legal. Da saúde? A maioria. Legal. Sistema de justiça, tem alguém? Bacana. SEDECA. Educação? Alguma outra área? Saúde. Legal. Então tá. Bom, vou falar um pouquinho para vocês sobre essa proposta, sobre esse tema que a gente se propôs a discutir aqui. Lógico que a gente vai ter aquele segundo momento de debate, até porque isso aqui é uma roda de conversa, mas se houver qualquer tipo de dúvida, se eu estiver passando por alguma coisa que ficou pouco clara, qualquer intervenção que vocês quiserem, me chamem, que eu acho que é legal, a gente já vai criando esse ambiente de diálogo, isso é muito importante. Tá? E aí a primeira coisa para se falar é entender um pouco esse contexto, né? Poxa, a gente está aqui a pretexto da comemoração dos 28 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O tema dessa roda de conversa é o Estatuto da Adoção, né? E vocês, quando fizeram a inscrição, vocês receberam uma nota, que é a nota do Movimento pela Proteção Integral, e vocês se deram uma passada rápida de olho, viram que o movimento fez essa nota com o pedido de rejeição do projeto de lei que cria o Estatuto da Adoção. E aí é natural que a gente comece a pensar o seguinte: poxa, se a gente está comemorando 28 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e a gente está fazendo uma manifestação contrária à adoção, não é isso, né? É muito importante deixar muito claro para vocês, e aí eu digo enquanto Peter, enquanto defensor público, enquanto membro também do Movimento pela Proteção Integral, que nós somos completamente, absolutamente favoráveis à adoção. A adoção é uma medida de cuidado, é uma das formas mais importantes de garantia da convivência familiar e comunitária, sim. Principalmente para aquelas crianças, para aqueles adolescentes que ficaram por longos períodos em serviços de acolhimento, adolescentes com deficiência, grupos de irmãos, né? Existe sim uma atenção que deve ser observada em relação à adoção. Poxa, então se você, Peter, é a favor da adoção, por que essa proposta de rejeição de um Estatuto da Adoção? E aí eu trago para vocês o lema desse movimento. O lema desse movimento é: nós somos a favor da adoção, mas a adoção no ECA, a adoção no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um marco legal extremamente importante, simbólico, histórico. Né? É um marco legal que vem de uma série de discussões que antecedem décadas da sua promulgação, de militantes, de movimentos, de pessoas que trabalham com crianças e sempre trabalharam com crianças e adolescentes, que chegam a denominadores comuns, trazendo experiências internacionais, marcos normativos internacionais que vinham querendo mudar o paradigma de trabalho com crianças e adolescentes. Né? Então, é uma lei que traz toda uma bagagem histórica evolutiva, né, de progressão, e justamente por isso que é reconhecida internacionalmente como uma das leis de vanguarda no que diz respeito à proteção de crianças e adolescentes. Diferentemente desse projeto. Esse projeto de lei é um projeto de lei que tem um déficit democrático muito gritante. O que significa isso? Significa que ele não passou por essas discussões que eu disse em relação ao Estatuto da Criança. Não houve uma série de contribuições de movimentos sociais. Os militantes históricos não foram ouvidos para a construção desse projeto. Foi um projeto que foi encabeçado por uma organização, por um instituto de advogados que sempre trabalhou com o direito de família. Né? É uma área que envolve também relações familiares, envolve crianças e adolescentes, mas não tem essa atenção específica a esse público. Justamente por esse déficit democrático, por essa falta de debate na construção desse projeto, é que esse projeto ele se apresenta descolado com toda a bagagem histórica que o ECA tem. E que a gente aprendeu, que a gente construiu, que a gente evoluiu na nossa prática, no nosso dia a dia profissional. E aí eu vou mostrar para vocês alguns pontos, principalmente fazendo um recorte, né, e aí trazendo o tema do fórum, que é muito importante,
que diz respeito às crianças e adolescentes em situação de rua, né? E vou mostrar para vocês como esse estatuto ele é completamente incompatível com qualquer tipo de atitude de trabalho profissional com as crianças e adolescentes em situação de rua, né? Hoje, algo que é possível ser garantido, lógico que ainda a gente precisa aperfeiçoar, mas é possível ser garantido com o ECA, né? O ECA é uma lei integral, é uma lei que cuida de todas as crianças e todos os adolescentes, não faz distinção, aliás, trabalha com a ideia de não discriminação. É um estatuto que fala sobre direitos individuais, direitos políticos, direitos sociais, direitos econômicos, direitos culturais. E fala também de adolescentes em conflito com a lei e as medidas que podem ser aplicadas a eles. Esse estatuto, ele quer fragmentar o estatuto da criança e do adolescente. Ele quer descolar simplesmente o instituto da adoção do ECA, criar um estatuto próprio e deixar o ECA, como está escrito expressamente na justificativa do projeto de lei, só para cuidar de adolescentes em conflito com a lei, né? Adolescentes infratores. Que é, na verdade, retroceder ao que tinha antes do ECA, que era o tal do Código de Menores, de 1979, né? De 1927, a mesma lógica que era reproduzida nessas duas leis, né? Naquela doutrina de situação irregular. Então, era uma lei que cuidava de determinadas crianças, determinados adolescentes, né? Que tem esse caráter muito punitivista, segregador, excludente, né? Crianças de um determinado grupo específico. Algo que o ECA quis superar, falou, não, a gente precisa de uma lei específica para todas as crianças, né? Quando você segrega, você estigmatiza. E se você estigmatiza, você exclui, você não permite que essas crianças, esses adolescentes integrem e tenham um movimento ativo, proativo de inserção na sociedade. Tá? Então essa foi a minha introdução, não tão curta quanto eu gostaria, mas uma introdução importante. Tá? Então eu vou fazer rápido um paralelo, né? Eu coloquei aqui alguns pilares do Estatuto do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, né? O que funda o Estatuto? O Estatuto, ele traz uma mudança de paradigmas que foi operada pela Convenção dos Direitos da Criança da ONU, pela Constituição Federal, que é o paradigma da proteção integral, que é justamente tudo isso que eu falei, né? É uma lei que cuida de todos os adolescentes, que interrelaciona todos os tipos de direitos, direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, os 5 categorias de direitos quando a gente fala em direitos humanos. Ele é fundado no princípio da não discriminação e no combate à estigmatização, no princípio da promoção da igualdade material, porque ele reconhece que não só a gente precisa de uma lei específica para crianças e adolescentes que estão em fase de desenvolvimento, então precisam de direitos específicos, mais direitos do que direitos conferidos aos adultos, mas que também as crianças e adolescentes têm suas peculiaridades. Nós temos no Brasil infâncias e adolescências, e essas infâncias, essas adolescências precisam também ser compreendidas nas suas singularidades, né? Para que o processo de integração e desenvolvimento, em razão de um contexto cultural, social, pode ser diferente para cada um, e isso tem que ser considerado quando a gente vai pensar em políticas públicas e pensar em lei. O princípio do respeito à condição de sujeitos em desenvolvimento, né? Protagonismo infanto-juvenil, de crianças e adolescentes têm que ter voz na sociedade, têm direito de participação, de construção coletiva. Eles não são objetos de um mundo adulto, que o adulto vai dizer para essas crianças e para esses adolescentes o que deve ou não ser feito, não no sentido de educação, mas no sentido de intervenção, né? Dizer como que a vida será, mas que isso possa ser um movimento ciclo de coparticipação, de construção coletiva, né? Direito à convivência familiar e comunitária, respeito à identidade cultural, que as intervenções elas sejam mínimas, atuais e proporcionais. Existe um cuidado compartilhado em relação às crianças e adolescentes. Isso colocou o Brasil em vanguarda nessa legislação, né? Crianças e adolescentes devem ter seus direitos garantidos por uma integração da sociedade, da família e do Estado. Não são de responsabilidade exclusivamente da família. Existe uma necessidade de compreender a família num contexto e colocar o Estado também
como um alavancador prioritário de garantias de direitos para essa família, para que essa família consiga cumprir o seu papel protetivo, né? E a integração de toda a proteção jurídica conferida no mesmo documento legal. E aí a gente fala, e o Estatuto da Adoção? Né? Esse projeto de lei que a gente está então debatendo, será que ele garante essas mesmas coisas? Ele está baseado nessas mesmas premissas? Só da gente analisar aquela justificativa, descolar a adoção, descolar uma suposta parte protetiva e deixar o ECA para cuidar de atos infracionais, nitidamente a gente vê que existe uma necessidade, uma ideia de segregação. E em vários outros momentos a gente vai começar a ver que esse projeto de lei, ele não emancipa crianças e adolescentes. Ele, de novo, ele privilegia o mundo dos adultos, a visão dos adultos sobre crianças, né? E mesmo pensando em adoção, e aí eu vou colocar depois uma reflexão final para vocês, mas mesmo pensando em adoção, muitas vezes dá a impressão de que se quer privilegiar a família que procura uma criança do que aquela criança que tem direito a uma família. E isso é muito importante. E contraditório. E contraditório. Tá. E aí a gente vai fazer então esse diálogo pensando no ECA, pensando no Estatuto da Adoção, com as crianças e adolescentes em situação de rua. As crianças e adolescentes em situação de rua sempre foram vistos com muita atenção pelos militantes, pelo movimento. Justamente foi o movimento dos meninos e meninas de rua que impulsionou a criação de um dos principais artigos que versam sobre esses direitos na Constituição Federal, né? O artigo 227 da Constituição, não sei se vocês sabem, mas foi objeto de emenda popular. Foi o movimento que impulsionou a criação desse artigo, buscando a proteção específica para as crianças e adolescentes, né? E é um movimento militante histórico em relação a essa população. Depois de muito debate, o próprio CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em conjunto com o Conselho Nacional de Assistência Social, ele buscou pensar um pouco então nas políticas públicas que podem ser dirigidas às crianças e adolescentes em situação de rua. Por quê? Porque a gente via que as políticas públicas hoje existentes, muitas vezes elas não tinham especificidades que se atentavam às singularidades das crianças e adolescentes em situação de rua, né? Muitas vezes no intuito de proteger, né? Então tinha uma criança lá em situação de trabalho infantil, tinha uma criança morando na rua com a sua família ou sem a sua família, e muitas vezes nesse intuito de proteção, como se faz em outras situações, a gente via a ideia de que era preciso tirar a criança da rua para que ela fosse protegida. E não importa muito como esse processo de tirada da criança da rua se desse, desde que ela fosse tirada da rua e colocada num serviço de acolhimento, a ideia de proteção, mas não uma proteção muito, talvez não especificamente refletida, mas uma proteção feita como se faz em outras situações. E a ideia é avançar nisso, né? Como que deve ser? Será que dá pra gente continuar? Será que isso não é uma violação? Porque proteção muitas vezes pode ser violação, né? Como que deve ser esse processo de cuidado, de atenção às crianças e adolescentes em situação de rua? E muito se avança no sentido de um cuidado compartilhado e de uma participação de outras figuras que não são pensadas para o restante da população infanto-juvenil. Então, por exemplo, os educadores sociais de rua, né? A criança, ela tem o direito, ela tem autonomia, então ela também tem o direito de escolher sair da rua, né? Então, a partir do momento que você possibilita que exista um serviço, um profissional que interaja com essas crianças e adolescentes, ouça as suas histórias, compreenda a situação, compreenda o movimento de ter saído de casa e ter ido para a rua, ou compreenda o fato de ainda estar voltando para casa, mas estar trabalhando na rua, né? E possa com ela interagir para pensar que outros tipos de proteção também podem ser oferecidos. E numa hipótese excepcional, oferecer a possibilidade de ir para um serviço, eventualmente, e um serviço também que entenda as suas especificidades. Então, o CONANDA e o Conselho Nacional de Assistência Social, eles criam ali algumas resoluções muito novas, ainda não necessariamente totalmente implementadas na prática, mas que pretendem fazer essas reflexões, né? E aí eles colocam assim, quem são
as crianças e adolescentes em situação de rua? Né? São sujeitos em desenvolvimento com direitos violados. Entende o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente e da Assistência Social que estar na rua é estar submetido a uma potencial, pelo menos, situação de violação de direitos. A rua, ela potencializa violações de direitos. Que usam logradouros públicos, as ruas, como espaço de moradia ou sobrevivência de forma permanente ou intermitente. Né? Então, para a criança estar em situação de rua, não precisa morar na rua, mas ela pode ter a rua como seu espaço de vida. Então, ela trabalha na rua, ela interage na rua, ainda que ela volte para casa de um familiar, de um irmão, de um amigo, para dormir, mas passa maior tempo de vida na rua. Né? Essa criança, esse adolescente também entram nessas medidas diferenciadas de cuidado. Em situação de vulnerabilidade, o risco pessoal e social pelo rompimento ou fragilidade do cuidado dos vínculos familiares e comunitários, prioritariamente pobreza ou pobreza extrema, dificuldade de acesso e permanência nas políticas públicas. Né? Por que a gente tem que pensar nesse público de forma descolada do restante? Porque as políticas públicas oferecidas hoje para as crianças e adolescentes não estão sendo satisfatórias e não estão conseguindo vincular crianças e adolescentes. Né? A gente tem o ensino público gratuito, universal, né? Mas adianta a gente interagir com uma criança e com um adolescente com um longo histórico de viver na rua e oferecer uma vaga num ensino público, numa escola pública, sem que essa escola pública ofereça algo mais atrativo para a manutenção, para a permanência daquela criança naquela escola? É muito importante a análise dessas características particulares, né? E as experiências que a gente tem no Rio de Janeiro, no Porto Alegre, mostram o quão importante é a compreensão, a criação de serviços diferenciados, mais atrativos. Essa distinção se justifica pelo processo histórico, pela história de vida dessas pessoas, né? Então, a ideia de que é importante ter políticas públicas mais específicas, que compreendam as características singulares desses sujeitos, caracterizados por sua heterogeneidade, pelas suas diferenças, sendo orientação sexual, identidade de gênero, diversidade étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade, de posição política, deficiência, entre outros. Ou seja, é a ideia de aproximação sem estigmatização, sem discriminação, independentemente das características daquela criança, daquele adolescente. De onde ele vem, qual é a sua orientação sexual, sua identidade de gênero. E aí, pensando também nas crianças e adolescentes em situação de rua, a gente começa a fazer um cotejo. Eu vou até passar e depois voltar para cá para mostrar de forma mais ilustrativa. O que o Estatuto da Adoção ele fala e a gente consegue imaginar que pode ser aplicado às crianças e adolescentes em situação de rua. Esse aqui talvez seja o mais ilustrativo dos artigos. Ele diz assim: crianças e adolescentes recolhidos, essa é a palavra, recolhidos, sem pais conhecidos, serão encaminhados ao acolhimento familiar e institucional. Esse é do Código de Menor. Então, a gente fica na dúvida, né? É do Código de Menor. De quando que é esse artigo? É de 2017? Que absurdo. Caso a criança ou adolescente recolhido não seja reclamado, olha outra palavra ali, não seja reclamado pelo núcleo familiar ou pela família extensa no prazo de 15 dias, será entregue à guarda de quem está habilitado à adoção daquele perfil. Isso é central de achados perdidos. Mais uma para sua apresentação, doutor. Bota aí, achados e perdidos. É central de achados perdidos. Eu grifei os verbos, É absurdo. porque estudando um pouco essa lei, a gente vê que é uma lei escrita no imperativo. Deverá, reclamado, deverá ser reclamado, será recolhido, será entregue, né? Quando a gente, será que o imperativo cabe em relação a crianças e adolescentes? Cadê o movimento de coparticipação, de construção conjunta com a criança? Cadê o tempo da criança e do adolescente? Né? A partir do momento que a gente fala será reclamado, dá uma ideia de automatismo, né? Tem que fazer rápido, fácil. A ideia dessa lei, por que veio uma lei, o Estatuto da Adoção? Eles compreendem que a adoção ela não funciona porque ela demora. Então a única solução qual que é? É agilizar, é desburocratizar, é tornar tudo muito rápido, muito célere, muito pós-moderno, muito líquido.
E esse movimento traz essas conotações, traz a consequência higienista, traz, e às vezes não explicitamente, mas segregador, higienista. Né? Gente, que absurdo. Tem outros artigos também que não são tão específicos quanto aquele, mas que também eventualmente podem ser aplicados. E é só para mostrar, então, comprovada negligência, maus tratos ou qualquer tipo de abuso, proceder-se-á ao imperativo, proceder-se-á ao imediato afastamento. Né? Então, se alguma pessoa da rede identificou uma situação de violência, de negligência, afasta. Essa é a medida de cuidado que está sendo discutida aqui. Não tem outra, não se cogita outra. O ECA não fala isso. O ECA traz uma lista de possíveis intervenções. Mas aqui não, aqui fala afasta. Afasta e acolhe. Né? Se a família não aderir serviços e programas oficiais de proteção, apoio, promoção, a autoridade judiciária suspenderá a autoridade parental e encaminhará a guarda provisória de quem esteja habilitado a adotar. Ou seja, a criança, vamos pensar de novo nas crianças e adolescentes em situação de rua, e o Conanda mesmo disse que a situação de rua é situação de violação de direitos. Certo? Então, a partir do momento que se encontra uma criança ou adolescente em situação de rua, se compreende que ele está em situação de violação de direitos, se há violação de direitos, há imediato afastamento. Se há imediato afastamento, o que se pode fazer como alternativa? Encaminha a família para aderir aos programas oficiais. A gente está tentando entender por que a criança saiu de casa e foi morar na rua, qual que é o problema daquela família? Não, a gente está encaminhando a família. Ó, vocês aqui têm X dias para aderir, para ir procurar os serviços, etc. Tá. E se a família não aderir? Ah, não quero saber o que é a criança está lá no acolhimento, está afastada, a família não aderiu. O que a gente faz? A entrega para quem quer adotar. Outro artigo de lei. Reconhecida a impossibilidade de retorno ao núcleo familiar ou encaminhamento à família extensa, a equipe deve enviar um relatório e o juiz suspenderá a autoridade parental e encaminhará a criança para quem esteja habilitado. O que é isso daqui? A criança está lá no acolhimento institucional. A família às vezes vive em situação de rua também. Entende-se que, olha, a gente encaminhou, mas a família continua na rua. O que o juiz vai fazer? Suspende a autoridade, encaminha a criança para adoção. A adoção é a medida privilegiada de cuidado. A gente não precisa cuidar da família, a gente precisa cuidar da criança. E como que a gente cuida da criança na lógica do Estatuto da Adoção? Adota. Né? Mas aí a gente pensa nas crianças e adolescentes em situação de rua e no que existe hoje de diretriz normativa de cuidado para essas crianças e esses adolescentes. A primeira diretriz que existe: priorização de abordagens sociais em contraposição a práticas higienistas que pretendem sua retirada compulsória das ruas. Retirada compulsória é algo que existe desde o começo da República. Quando a Lei Áurea aboliu a escravidão, as famílias não tinham para onde ir, viviam em situação de rua. A criança era compreendida como o futuro da nação e a gente precisava simplesmente resgatar as crianças, porque as crianças seriam a forma da gente atingir o processo civilizatório. Isso que justificou a retirada de crianças, a retirada compulsória de crianças da rua, no início da República, no início do século XIX. E isso ainda insiste, mesmo sem o Estatuto da Adoção, esse tipo de ação ainda insiste em acontecer. A gente teve em 2011 a mesma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro. Né? Por uma regulamentação da Secretaria de Assistência Social, os serviços de abordagem social tinham a atribuição de recolher crianças de rua que faziam uso de drogas para um acolhimento compulsório. E isso foi objeto de várias críticas do Conselho Nacional dos Direitos da Criança, de vários conselhos militantes, etc., até que a portaria foi revogada. O recolhimento compulsório não é compatível, de forma nenhuma, com os pilares que a gente tem no ECA. O ECA, artigos 15, 16, 17, que eles falam? A criança, artigo 15, a criança tem direito à dignidade. Artigo 16, a criança tem direito à liberdade. E a liberdade não é que é muito específica, ela é muito regulamentada. A criança tem o direito de brincar, de se divertir, de ocupar as ruas sim, ao lazer, à educação, a andar à livre disposição, não ter normas de cerceamento do seu ir e vir. Artigo 17. A criança tem direito à integridade física e moral. Existe, a gente precisa entender o que é violência contra a criança e adolescente. A criança e adolescente não está à livre disposição de intervenções do mundo adulto.
São pessoas, são sujeitos de direitos e devem ser respeitadas como tal. Respeito às peculiaridades do contexto que estão inseridas e às suas histórias de vida. Temporalidade da ação educativa e a busca pela livre adesão. É isso, a construção dos encaminhamentos é conjunta. É sempre respeitando a história, o tempo da criança. As diretrizes, e aí eu trago isso daqui, a gente pensa assim, olha, o que é oferecido para o mundo adulto? Para os adultos em situação de rua, o que a gente tem? A gente tem políticas específicas, a gente tem um centro pop, né? A gente tem um lugar onde os adultos possam ir para se higienizar e comer. A gente não tem isso para as crianças. A gente não tem um centro pop para criança. As crianças têm que procurar, se elas querem se higienizar e comer, elas têm que procurar o centro pop adulto. E elas são recebidas bem no centro? Muitas vezes não. Existe uma série de dificuldades de acesso a esses centros. Existem serviços de abordagem para crianças e adolescentes, isso sim. Mas existe toda a estrutura que a gente tem para a população adulta em situação de rua? Não. Né? Isso a gente vem discutindo aqui em São Paulo, por exemplo, em conjunto, um GT conjunto do CMDCA e do Comas, e pensando em todas essas possibilidades. Então a gente busca avançar, e a partir do momento que a gente está buscando avançar, discutindo, fazendo uma série de estudos, pesquisas, vem uma lei como essa e coloca uma pedra enorme em cima desses trabalhos. E aí o que diz essas diretrizes de READ? Elas dizem que a criança e adolescente jamais pode ter o tratamento mais grave daquele conferido ao mundo adulto. Né? Se existe algo que é garantido para o adulto, tem que ser garantido para a criança. No mínimo no mesmo patamar. Nunca de forma mais gravosa. Acesso às políticas públicas de qualidade, adequadas ao seu perfil. A excepcionalidade e brevidade das medidas de acolhimento institucional. Isso aqui está no ECA. A medida de acolhimento institucional é a última medida. Né? Ela pode acontecer, mas ela acontece depois de se tentar uma série de outras medidas que fortaleçam a família como um todo. Né? É o que diz o SUAS. A centralidade está na família. Né? O fortalecimento é da família. Né? O Estatuto da Adoção ignora isso completamente. A preferência ao acolhimento conjunto de toda a família no SUAS. Se a criança está em situação de rua, a família está em situação de violência, de violação de direitos, poxa, ao invés de separar a família e colocar a criança num abrigo, a gente acolhe a família inteira num serviço do SUAS. Isso é possível. A gente mantém o vínculo familiar, a gente mantém a convivência familiar e comunitária. A política de atenção às crianças e adolescentes em sofrimento mental, inclusive o uso de drogas. Né? A lei que a gente tem, que é o marco legal da reforma antimanicomial, ela fala especificamente que a atenção ambulatorial, a atenção é feita ambulatorial e no território. Né? Ela não é em instituição, como aconteceu no Rio de Janeiro. Não se recolhe a criança para cuidar da criança que faz uso de drogas, ou que mesmo faz um uso abusivo, ou que tem um caráter de dependência. Preferencialmente a atuação é ambulatorial. E a lei, esse marco legal da reforma psiquiátrica, fala de convivência familiar e comunitária. A lei de inclusão da pessoa com deficiência fala em convivência familiar e comunitária. Convivência familiar e comunitária, proteção da família, ajuda no tratamento contra a dependência química. Isso já é muito discutido. E a gente, cada vez com o Estatuto da Adoção, a gente vê que se a preferência é dada à separação, à desagregação, a gente perde todos esses avanços históricos. Enfim, então, meu tempo terminou. E eu deixo só para reflexão essas duas perguntas. Né? Aquela que eu lancei no começo. O que a gente quer? Qual que é o movimento histórico? É uma família para uma criança ou uma criança para uma família? E eu falei que o Estatuto da Criança é o Estatuto do Imperativo, né? Tudo automático, tudo rápido, tudo célere, sem se atentar à ideia de cuidado compartilhado, de tempo da criança. Então o imperativo atende à singularidade de um sujeito. O automatismo, toda vez que a gente coloca uma lei com processos automáticos, a gente está pensando na pessoa, nas suas especificidades. O imperativo, ele trata todo mundo igual. Não tem uma ideia de, olha, cada um tem as suas especificidades e a gente tem que cuidar a partir da sua realidade concreta. Tá? Enfim, essa é uma reflexão, às vezes um tom crítico demais, mas é visível a minha parcialidade, isso é muito importante. E eu fico disposto fico aqui depois para a gente conversar, para a gente debater, construir em conjunto, tá bom? Obrigado. Obrigada, Dr. Peter.